Correção das atividades, começando pela atividade 27. Determine a equação da reta que satisfaz as seguintes condições. Letra A. A declividade é 4 e passa pelo ponto 2 e menos 3. Então, o coeficiente angular 4. Meu x inicial vai ser o 2. Meu y inicial vai ser o menos 3. Menos com menos mais. 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 2, menos 8. Colocando tudo para o primeiro membro, eu tenho a equação geral. Então, y, aí o 4x era positivo, passa negativo. O meu 8 negativo passa positivo, eu junto 3 com 8, eu tenho 11. Então, menos 4x mais y mais 11, ok? Vocês vão perceber que o livro ele vai trazer sempre a variável aqui inicial positiva. Então, ao multiplicar tudo isso aqui por menos 1, eu chego nos mesmos resultados, só que com os sinais inversos, tá? Ficaria mais 4x, menos y e menos 11. A letra B. A inclinação é de 45 graus e passa pelo ponto 4 e 1. Então, eu tenho que lembrar que a tangente de 45 graus tem coeficiente angular igual a 1. Aí, eu tenho coeficiente angular igual a 1 e os pontos é 4 e 1. Então, o meu x é 4, o meu y é 1. Uma vez o x, 1x, uma vez o menos 4, menos 4. Colocando tudo na equação geral, vai ficar, quem é que já estava aqui? Y, esse menos 1. O 4 era negativo, passou positivo, então se eu tenho 4 eu devo 1, eu tenho 3. Novamente a mesma situação, tá? Se multiplicar por menos 1, eu chego certinho ao resultado final. Letra C. Passa pelo ponto menos 2 e menos 5 e o coeficiente angular é 0. Então, o meu y é menos 5, o meu x é menos 2. Aqui, ó, menos com menos seria mais, mas 0 multiplicando qualquer resultado vai ser sempre 0. Então, eu tenho aqui menos com menos mais. A equação vai ficar y igual, o meu 5 é positivo, vai passar negativo. Ou poderia ficar aqui também, ó, y mais 5 igual a 0. A letra D. Passa pelos pontos A, 3 e 1, B, menos 5 e 4. Aí eu não tenho coeficiente angular. Se eu não quero fazer todo esse trabalho aqui, e eu quiser montar a equação da reta, eu posso usar também Sarri, tá, pessoal? Não esqueçam disso. Então, tem várias possibilidades que a gente tem para encontrar esse resultado. Aí, colocando, então, para achar o coeficiente angular, y1 menos y2, x1 menos x2, né? E aí, a gente chega a menos 3/8. Então, vamos para a fórmula. O y era 1, o x seria 3. Coeficiente angular, nós encontramos menos 3/8. Multiplicação de fração. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 3, 9. Menos com menos, mais. Para mim não ter que fazer o mínimo múltiplo comum dessa parte, eu posso passar esse 8 lá para o outro lado, ó. E ele vai multiplicar. Vocês não estão vendo, né? Aqui, ó. Eu posso passar ele lá para o outro lado, e ele vai multiplicar. 8 vezes y, eu ficaria com 8y. 8 vezes menos 1, menos 8. Aí o meu 3x é positivo, negativo, passaria positivo. E o meu 9 é positivo, passaria negativo. Tudo isso igual a 0. Aí era só juntar os termos semelhantes. Que daí a minha resposta, eu tenho aqui do outro lado, ó, que eu ficaria com menos 3x, menos 8y, mais 17. O livro ele está multiplicando sempre por menos 1 lá no final, tá? Por isso que lá para vocês ficou tudo positivo, ó. Mas se vocês fizerem assim, eu vou considerar correto também. Essa outra parte que tem aqui em cima é porque eu fiz tirando o mínimo múltiplo comum. Eu fiz dos dois jeitos, tá? Vocês façam do jeito que acharem mais tranquilo para vocês. A letra E, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar bem o esqueminha que eu tenho aqui em cima, ó. Ela fala que essa reta é paralela ao eixo Y. Essa é a nossa reta, aqui está o nosso eixo Y, eles são paralelos. Sempre quando isso acontecer, a equação da reta é o próprio valor do x.
Quanto valia x? Menos 3. Isso aqui é uma regra, tá? É uma situação da matemática que a gente tem como se fosse uma definição mesmo, tá? Se for paralela ao eixo y, a equação vai ser o próprio valor do x inicial. E vai acontecer a mesma situação na letra G, porque daí ela é paralela a x. Então, acontece o inverso. Se ela é paralela ao x, a equação vai ser o próprio y inicial, tá? Já aproveitei aqui para explicar as duas situações. Aqui está o gráfico também na letra G, ó. Essa reta, ela é paralela ao eixo y. Quando isso aqui acontecer, a equação da reta vai ser o próprio valor do y. E quando ela for paralela ao eixo y, a equação da reta vai ser o próprio valor do x. F. A letra F dava o coeficiente 1/2, né? E nós tínhamos o ponto 2 e menos 3. Então, ao substituir na reta, tem que fazer a multiplicação aqui, né? Uma vez o x menos um x. Uma vez o 2, 2, menos com menos mais, 2 vezes 1, 2. Aqui, pessoal, pode pegar, fiz aqui embaixo para vocês, ó. Esse 2 aqui, ó, que ele tá dividindo, ele pode passar fazendo o quê? Multiplicando. Aí a gente faz o chuveirinho, 2 vezes y, 2y, 2 vezes 2, 4. O x que tinha ficado aqui, ó, que era negativo, ele passa positivo. E aí, colocando em ordem, né, x, y e o coeficiente sozinho, a gente tem a equação da reta. H. Nós tínhamos os dois pontos, tinha que primeiro achar o coeficiente angular. A gente definiu que o coeficiente angular era 1, colocando aqui o nosso x inicial e o nosso x inicial e nosso y inicial. Então, uma vez o x, um x, uma vez menos 1, menos 1. Aqui eu tinha y em menos 1, o x era positivo, passa negativo, o 1 é negativo, passa positivo. O que vai sobrar para mim? Menos x mais y igual a 0. E se eu quiser a equação reduzida, y é igual a x, tá? Aqui seria a equação geral e aqui seria a equação reduzida. E na letra I, ela me dava a tangente de 150 graus. E se ele passa pela origem, a coordenada dele é 0 para x e 0 para y. Quando ele ultrapassa 90 graus, a gente sempre sabe que o resultado é o quê? Tem que fazer 180 menos 150. Sobra quanto? 30 graus. Só que daí essa tangente ficaria negativa, porque ela está lá no segundo quadrante. E qual é a tangente de 30 graus? Pelas relações trigonométricas que a gente já conhece, é raiz de 3 sobre 3. Como ele é maior que 90 graus, é menos raiz de 3 sobre 3. Ao colocar isso aqui, ó, na nossa equação, vai ficar como? Raiz de 3 sobre 3 vezes x é raiz de 3 sobre 3x. Vezes 0, ela some. E y menos 0 é o próprio y. Já acaba assim a nossa letra I. A questão 28, ela fala que é para verificar se os pontos 2 e 3 pertencem à reta que passa pelos pontos 1 e 1. É isso, né? E 0 e menos 3. Eram esses os 3 pontos. Bom, a gente sabe que para pertencer à mesma reta, eles têm que estar alinhados. E para eles estarem alinhados, o determinante deles tem que ser igual a 0. A gente colocou aqui pelo Sarri e chegamos a um resultado final de 2. O que isso quer dizer? Não foi igual a 0, então significa que eles não pertencem à mesma reta.